Muito boa noite, meus caros amigos e amigas. Estamos aqui mais uma vez nessa nossa conversa pelo Facebook para meditar sobre as coisas importantes da nossa fé. Como nós estamos aí às vésperas da festa de São José patrono dos trabalhadores, eu gostaria de hoje então fazer uma reflexão sobre isso. Gostaria de lembrar também que no dia de amanhã nós vamos continuar a nossa novena, né? A partir das 17h30, e vamos concluir a novena na segunda-feira, só que na segunda-feira, como na parte da tarde nós temos procissões de São José, então farei a novena às 11h30 da manhã, e depois à tarde, às 15h30, eu quero ver se faço mais uma reflexão aqui pelo Facebook, qual a vontade de Deus para o trabalhador, já que é o dia, né, do trabalhador, o dia do trabalho, o dia de São José também, ok? Mas hoje eu gostaria então de refletir um pouco com você sobre a importância de nós sermos devotos de São José. Por que que isso é importante, né? Quero dar as boas-vindas às pessoas que me acompanham. Estou vendo aí a Hilda Flor, Edna Maria, né, Renato, Elias. Sejam bem-vindos, boa noite a vocês todos, Walter, Gabriel. Vamos começar pedindo a graça de Deus, a bênção de Deus, para fazermos uma boa reflexão. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a Virgem Maria, a esposa bendita de São José, né, interceda por nós nesta noite, por essa nossa reflexão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, é sempre importante a gente começar rezando quando vai fazer alguma coisa, não só, né, alguma coisa da igreja, mas um trabalho também nas refeições, né? Jesus disse aquilo que nós não podemos nunca esquecer: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem a graça de Deus, sem os auxílios da graça de Deus, a gente não consegue fazer bem as coisas de Deus. Muito bem, eu gostaria de começar essa nossa reflexão sobre São José, por que é importante nós sermos devotos de São José, contando um milagre que aconteceu na minha vida, né? Na verdade, eu já tenho contado essa história até na TV Canção Nova, também aqui já coloquei alguma coisa, algo impressionante que eu vi acontecer na minha família, né? A minha esposa, desde os seus 14, 15 anos de idade, que aprendeu a fumar, e fumou durante muito tempo, durante toda a nossa vida de casados, praticamente, ou quase durante uns 30 anos da nossa vida de casados. Ela fumou durante 35 anos e lutava muito para deixar o cigarro, mais ou menos uns 10 anos antes dela morrer, mas não conseguia deixar esse cigarro, era algo realmente muito difícil, né? Mas teve um dia, que era exatamente 1º de maio, que ia haver uma procissão de São José, aqui na nossa cidade de Lorena. Então eu disse a ela: olha, vamos fazer o seguinte, vamos à procissão, né? Foi exatamente no ano 2002. Eu digo: vamos à procissão de São José e depois você vai entregar essa carteira de cigarro para São José. Olha, meus irmãos, nós fomos à procissão. Ela deixou a carteira de cigarro nesse dia e nunca mais ela fumou. Viveu 10 anos ainda, foi em 2002, ela morreu no ano 2012, né? Ela viveu praticamente aí 10 anos depois sem colocar um cigarro na boca. Era uma pessoa que fumava 2 carteiras de cigarro. Eu vi ali a mão de São José com uma maneira extraordinária. Então até prometi a São José que eu, se tivesse luzes de Deus, se tivesse, né, energia, eu ia escrever um livro sobre São José, e sempre que eu pudesse, eu falaria de São José, eu divulgaria essa devoção de São José. Por isso que hoje estou aqui, é uma das muitas vezes, né, que eu faço exatamente isso. Esse livro que eu escrevi, O Glorioso São José, exatamente
parte dessa promessa que eu fiz. Bem, eu gostaria de dizer, né, que a devoção a São José é algo muito profundo, né? Muito profundo mesmo, porque grandes santos doutores da igreja, grandes papas, sempre divulgaram a devoção a São José, sempre estimularam a devoção a São José. E eu gostaria exatamente de começar aqui colocando exatamente algumas coisas sobre isto, né? Por exemplo, a igreja sempre venerou São José, né? Como assim, com muita honra, com muita confiança, e sempre recomendou a sua intercessão, né? Então, nesse livro que eu escrevi, eu coloco aqui muitas coisas sobre São José, e eu gostaria então de lembrar alguma coisa. São José foi aquele homem que permaneceu no silêncio, né? Impressionante como a Bíblia fala muito pouco de São José, mas é impressionante, né, como as virtudes de São José sempre se destacaram profundamente, né? Mesmo assim nas entrelinhas do Evangelho, né? Nós vamos comentar um pouquinho depois aqui sobre isso. Mas eu gostaria de colocar aqui algumas reflexões importantes. Por exemplo, em uma aparição a Santa Margarida de Cortona, né, Jesus disse a ela o seguinte: filha, se desejas fazer-me algo agradável, rogo-te, não deixes passar um dia sem render algum tributo de louvor e de bênção ao meu pai adotivo São José, porque me é caríssimo. Isso Santa Margarida de Cortona escreveu, que Jesus disse isso a ela: não deixe passar um dia da sua vida sem você, né, prestar uma honra a São José. Eu gostaria de colocar também aqui o que Santa Teresinha do Menino Jesus colocava sobre São José. Santa Teresinha do Menino Jesus era devotíssima de São José, né? E não só, mas toda a família dela, né? Na História de uma Alma, aquele livro que ela escreveu, Santa Teresinha escreveu o seguinte: desde a mais tenra idade que em minha alma se confundiam o amor a São José com o amor da Santíssima Virgem. E a mãe dela, né, Santa Zélia Guerin, já foi inclusive canonizada pela igreja, essa piedosa mãe de Santa Teresinha era devota fiel de São José, né? Ela conta que Santa Teresinha estava à morte depois do batismo, passando realmente muito mal, mas com uma oração fervorosa a São José, a menina recuperou milagrosamente a vida, a saúde, quando já não havia mais esperança. Então, a própria Santa Teresinha, né, foi objeto de um milagre de São José. São José salvara a vida preciosa da mais santa dos tempos modernos, como disse o Papa São Pio X, quando proclamou Santa Teresinha. Bem, Santo Afonso de Ligório, agora eu gostaria de citar aqui alguns santos doutores, se bem que Santa Teresinha do Menino Jesus também é santa doutora, né? Mas eu gostaria de citar aqui algumas santas doutoras da igreja, né? Por exemplo, santos doutores da igreja, como Santo Afonso de Ligório, que morreu em 1787, foi o fundador da Congregação dos Padres Redentoristas. Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, ele garantia que todo dom ou privilégio que Deus concedeu a outro santo, também concedeu a São José. Veja que coisa interessante, né? É um santo doutor da igreja. Eu me apoio muito nos santos doutores da igreja, porque eles são só 36 na vida da igreja, eles sempre receberam esse título de doutor por algum papa, exatamente porque eles tiveram uma atividade assim muito intensa de teologia, né? Então a gente pode confiar muito na palavra dele. Santo Afonso diz exatamente isso aqui, né? Que todo dom ou privilégio que Deus concedeu a outro santo, também ele concedeu a São José. Isso é significativo. São Francisco de Sales, também doutor da igreja, lá do século XVI, o grande São Francisco de Sales, que foi um inspirador de São João Bosco na obra salesiana. São Francisco de Sales diz que São José ultrapassou na pureza os anjos da mais alta hierarquia. Um santo doutor da igreja coloca isso, né? Na festa de 19 de março, né, São Francisco de Sales celebrava uma missa solene, né, e convidava para festejar a São José todos os músicos, todos os cantores da cidade de Annecy, na França,
onde ele vivia. E no dia 19 de março, ele escreveu a Santa Joana de Chantal, né, que foi uma fundadora da Ordem da Visitação, junto com ele. Ele escreveu o seguinte: minha filha, eu vos envio as ladainhas de São José, esse pai querido, nossa vida e nosso amor. Se não puder cantar, balbucie ao menos entre os dentes tão belas invocações. Aí, essa ladainha de São José, nós temos aí publicada no nosso livro, né, Orações de Todo o Sempre da Igreja, aqui na novena que nós temos fazendo, de vez em quando eu rezo, e quero rezar também aí no dia de São José, esta novena que o próprio São Francisco de Sales, doutor da Igreja, rezava lá no tempo dele, lá no século XVI. Bem, um outro doutor da Igreja, veja, São Jerônimo, e lá do século IV, né, bem lá atrás, São Jerônimo disse o seguinte: São José mereceu o nome de justo porque possuía de modo perfeito todas as virtudes. Olha o que diz um santo da Igreja. São Jerônimo foi aquele que traduziu a Bíblia do hebraico e do grego para o latim, né, a chamada Vulgata, e ele viveu ali 30 anos ali em Jerusalém, né, ou melhor, em Belém, e ele diz exatamente isso, né, que São José mereceu o nome de justo porque possuía de modo perfeito todas as virtudes. Isso faz a gente pensar muito, meus irmãos. Quais são essas virtudes? Humildade, né? São José era um homem humilde, né, simples, né, entregou a sua vida nas mãos de Deus. Era um homem justo, santo, era um homem desprendido de tudo, né? Não tinha apego às coisas do mundo, né? Era um trabalhador exímio, né? Carpinteiro, manteve a família sagrada com seu trabalho, né? Teve que fugir lá para o Egito, foi trabalhar lá no Egito para proteger o menino Jesus da morte de Herodes, né? Era um homem casto, né? A Virgem Maria tinha o voto de virgindade, então São José respeitou esse voto durante toda a sua vida, né? Era um homem que não tinha ódio, né? Não tinha, enfim, esses vícios todos, né? Principalmente que a gente vê, não tinha preguiça, não tinha vaidade, não tinha orgulho, não tinha autossuficiência, maledicência, nada dessas coisas. Então, é muito interessante o que São Jerônimo diz, né? Foi chamado de justo lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, né? São Mateus o chama de justo, né? Porque, diz São Jerônimo, ele possuía de modo perfeito todas as virtudes. Bem, ainda outro santo doutor da Igreja, muito famoso, São Bernardo de Claraval, doutor da Igreja, que morreu no ano de 1153. Então, você vai vendo aí datas muito diferentes, né? São Jerônimo do século IV, né? São Bernardo do século XII, né? São Francisco de Sales, século XVI. E nós vamos ver que todos os papas modernos também fizeram encíclicas e chamaram o povo à devoção, né, a São José. São Bernardo, doutor da Igreja, disse o seguinte sobre São José: de sua vocação, considerai a multiplicidade, a excelência, a sublimidade dos dons sobrenaturais com que foi enriquecido por Deus. Eu fico impressionado de ver como a Bíblia fala pouco de São José, porque a Bíblia não foi feita para falar nem de São José, nem de Maria, a Bíblia foi feita para falar de Jesus. Os evangelhos foram feitos para falar de Jesus. Mas, impressionante a gente perceber como é que esses santos doutores souberam extrair nas entrelinhas, né, do evangelho tanto ensinamento, né? Por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja também, né, que morreu lá em 1582, Santa Teresa d'Ávila deixa um testemunho impressionante que eu quero ler aqui para você. No livro dela, o livro da vida, sobre a vida dela, que ela escreveu, né, ela diz o seguinte: tomei por advogado e senhor ao glorioso São José, e muito me encomendei a ele. Claramente vi que dessa necessidade, como de outras maiores, referentes à honra e à perda da alma, esse Pai e Senhor salvou-me com maior lucro do que eu lhe sabia pedir. Não me recordo de lhe haver até agora suplicado graça que tenha deixado de obter. Olha o que Santa Teresa diz:
não me recordo de lhe haver até agora suplicado graça que tenha deixado de obter. Ora, se Santa Teresa d'Ávila conseguia todas as graças de São José, nós também podemos conseguir, por que não? Basta ter essa devoção. Né? Ela continua dizendo, coisa admirável são os grandes favores que Deus me tem feito por intermédio desse bem-aventurado santo, e os perigos de que me tem livrado, tanto do corpo como da alma. Gente, é uma santa doutora da igreja falando. A outros santos, ela diz, parece o Senhor ter dado graça para socorrer numa determinada necessidade. Quer dizer, Santa Luzia, protetora da vista, São Brás, protetor da garganta, né? Assim por diante. Mas ela continua dizendo assim, ao glorioso São José, tenho experiência de que socorre em todas as necessidades. Quer dizer, parece que cada santo consegue diante de Deus um tipo de graça, né? Graça para o ouvido, graça para os olhos, né? Mas São José de Santa Teresa consegue. Por quê? Porque é o pai do menino Jesus, é o pai de Jesus, né? A reflexão mais simples que a gente pode fazer é essa, o que o menino Jesus pode negar para São José? Se ele salvou a vida do menino Jesus, levou o menino para o Egito, viveu lá, atravessou aquele deserto do Sinai, que é um deserto terrível, com sol abrasador durante o dia, passa de 40 graus, e à noite a temperatura cai para zero, uma travessia que eles devem ter demorado, não sei, 15, 20 dias para chegar até o Egito. Porque eu já fiz essa travessia uma vez de ônibus, saímos de Tel Aviv, em Israel, por volta de 4 horas da manhã, chegamos 8 horas da noite no Cairo, de ônibus, com ar-condicionado, atravessando um deserto, hoje que é todo de asfalto. Nós levamos aí, né, quase 20 horas para chegar lá no Cairo. Agora você imagina, a pé, né? Esse casal, a Virgem Maria, São José, o Menino Jesus, quer dizer, São José salva o menino da morte. O que esse pai peça a esse filho no céu que ele não atende? Só se não for para a nossa salvação. Claro, quando a gente pede uma graça a Deus, mas não é para a nossa salvação, não é para o nosso bem, Deus não atende. E São José, então, nem pede. A Virgem Maria também não pede. Mas quando é uma graça para a nossa salvação, não tenho dúvida. E Santa Teresa continua aqui dizendo o seguinte, né? Ela diz assim, o Senhor quer dar a entender com isso, como lhe foi submisso na terra, onde São José, como pai adotivo, o podia mandar, assim no céu atende a todos os seus pedidos. Veja, não sei o que estou dizendo, é Santa Teresa d'Ávila, né? Assim, no céu, atende a todos os seus pedidos. Está lá no livro da vida dela. Por experiência, o mesmo viram outras pessoas a quem eu aconselhava encomendar-se a ele. A todos quisera persuadir que fossem devotos desse glorioso santo. Olha, a todos eu queria persuadir que fossem devotos desse glorioso santo, pela experiência que tenho de quantos bens alcança de Deus. Santa Teresa escreve muito sobre isso. De alguns anos para cá, no dia de sua festa, presta atenção nisso, de uns anos para cá, no dia de sua festa, sempre lhe peço algum favor especial. Nunca deixei de ser atendida. Aí, meus irmãos, vamos ter uma festa agora aqui, segunda-feira, faça o seu pedido especial a São José. Mas preste um culto a ele. Vá à missa em honra de São José. Né? Siga a procissão de São José, se houver na sua cidade. Entende? E peça a São José a graça especial que você precisa. Bem, Santa Teresa dizia que Deus fez de São José o plenipotenciário, o tesoureiro geral para aliviar e socorrer as almas em todas as necessidades, especialmente os pecadores. Bonito isso, né? Naquele livro muito, muito bonito, né, que eu gosto de divulgar aqui, aquele livro O Breviário da Confiança, de Monsenhor Ascânio Brandão, que é um livro maravilhoso, né? Dom Ascânio Brandão, ele, nesse livro dele, ele relata que Santa Teresa nada empreendia
sem se recomendar a São José, e ela foi a grande apóstola e restauradora do fervor e devoção ao grande santo. Inclusive, todos os Carmelos que Santa Teresa restaurou, reformou, porque ela foi a reformadora dos Carmelos, né? Todos os Carmelos colocavam o nome de São José. Eu estive lá na cidade de Ávila, onde ela fundou o primeiro Carmelo, né? Carmelo de São José de Ávila. E era sempre assim, Carmelo de São José da cidade e tal. Mas eu queria ler aqui para, né, os meus irmãos e irmãs um milagre que Santa Teresa d'Ávila recebeu de São José e que ela narra no seu livro. Eu quero ler aqui para você. Veja que coisa interessante. Santa Teresa andava muito de cidade em cidade, restaurando os Carmelos, e andava assim, espécie de carruagens. Era o veículo de locomoção que havia no século XVI. E é exatamente numa viagem dessa que ela conta um milagre que São José concedeu. Eu quero ler aqui, está nesse livro que eu mostrei a você, o Glorioso de São José. Ela diz assim, numa de suas viagens, ela dirigia-se a uma cidade da Espanha, onde iria fundar mais um mosteiro em honra de São José. Em honra de São José. Todos tinham o seu nome. O carro, puxado a cavalos, atravessava uma região montanhosa, deve ser ali os Pirineus, né? Ali da região da Espanha, em estrada cercada de precipícios. O condutor perdeu as rédeas e os cavalos, assustados, se precipitaram montanha abaixo. Iam na direção de um enorme precipício. E Santa Teresa estava com algumas irmãs nessa carruagem. Santa Teresa, ao perceber o horror em que se achavam ela e as irmãs, disse-lhes o seguinte, com voz firme e confiante: minhas filhas, aqui só existe um meio de escapar da morte agora. É recorrer a São José e implorar-lhe a proteção. E bradaram confiantes por São José. De repente, ouviram uma voz forte, enérgica, que dizia: parem, 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 né? Se derem mais um passo, todos morrerão. Imediatamente os cavalos pararam, estancaram. Os cavalos estavam montanha abaixo, desembestados. Nesta voz, que Santa Teresa não sabe de onde veio, os cavalos pararam. Ela está narrando isso, né? Aí ela continua narrando, dizendo assim: de que lado havemos de seguir? Perguntaram as irmãs, né? Aí depois que os cavalos pararam. E a voz respondeu: por tal caminho, que é mais seguro e menos perigoso. E os cavalos tomaram logo a direção da estrada indicada. Estavam fora de perigo. Procuravam quem lhes falava e onde estava o benfeitor que os salvou e a cuja voz os cavalos estancaram, né? Não acharam por ali homem algum. Então Santa Teresa disse às suas filhas: em vão procuramos o nosso Salvador do perigo. Quem nos salvou foi São José. Está aí, meus irmãos, a própria Santa Teresa d'Ávila, né? Com toda a seriedade de santa doutora, ela conta essa história. É por isso, meus irmãos, que nós devemos ser devotos de São José. A igreja presta um culto muito especial a São José, que ela chama de protodulia. A nossa dulia quer dizer veneração. Os santos recebem um culto de veneração, culto de dulia. Nossa Senhora recebe um culto que a gente chama de hiperdulia, ou seja, uma superveneração, porque é a mãe de Deus, não é adoração, é superveneração. São José recebe um culto chamado de protodulia, primeiro, proto quer dizer primeiro dulia, ou seja, depois de Nossa Senhora, o primeiro santo que recebe o culto mais excelente da igreja é São José. E é por isso que nós temos duas festas de São José, né? Você raramente vai encontrar um santo que tenha mais de uma festa, né? São José tem 19 de março, São José esposo de Maria, e dia 1º, né, de maio, a festa de São José, patrono dos trabalhadores. Bom, eu gostaria de ainda colocar aqui algumas reflexões que são colocadas por alguns santos da igreja. Por exemplo, São Tomás de Aquino, ele dizia o seguinte, né, para a gente avaliar essa grandeza
consideramos que Deus, ao escolher alguém para uma função muito especial, diz São Tomás de Aquino que Deus dá a essa pessoa graças especiais. Claro, Nossa Senhora foi aquela escolhida para ser a mãe de Deus, então Deus a fez imaculada, sem o pecado original. Por quê? Porque a mãe de Deus não podia ter pecado, o pecado original. Ter o pecado original significa ser escravo do demônio, não é? Está excluído da família de Deus e é reintroduzido pelo batismo. E São José é escolhido para pai do menino Jesus, ou seja, se entre todas as mulheres Deus escolheu Maria, entre todos os homens Deus escolheu São José. Então, São Tomás de Aquino, ele diz, ora, São José esteve intimamente ligado à própria fonte da graça, que é Jesus Cristo, e à medianeira de todas as graças, que é Maria Santíssima. E como se vivesse em um mar, é como se ele vivesse em um mar de graças. O que São Tomás está dizendo é o seguinte, quando você convive com pessoas agraciadas, você também torna-se agraciado. Ora, se ele vivia ao lado da Virgem Maria, pura, santa e imaculada, né? E ao lado de Jesus, o próprio Deus, então São Tomás de Aquino é como se vivesse em um mar de graças, né? A teologia sobre São José, meus irmãos, ela se baseia, né, desses dois pontos fundamentais. Primeiro, a sua união com Maria pelo matrimônio. E segundo, a maternidade, a paternidade de Jesus. A teologia sobre São José se fixa bem nesses dois pontos. Bom, São Paulo dizia aquela frase muito importante que está lá na carta aos Efésios. A cada um de nós foi dada a graça na medida do dom de Cristo. Ou seja, na medida que nós temos o dom de Cristo, nós temos a graça. Olha, São José era pai de Cristo, pai adotivo, pai legal. Tanto é que o povo dizia, esse não é o filho do carpinteiro? Não é? Quando Nossa Senhora e São José encontraram o menino Jesus no templo, Nossa Senhora disse para Jesus, meu filho, por que você fez isso? O seu pai e eu te procurávamos aflitos. Então, veja bem, Nossa Senhora sabia que São José não era o pai natural de Jesus. Ela concebeu Jesus por obra do Espírito Santo. Ela sabia isso e São José sabia disso, mas ela chama de São José de pai. Teu pai e eu te procurávamos aflitos. E sabe, meus irmãos, São José teve a honra de dar o nome de Jesus. É uma coisa que eu gostaria de explicar. O judeu, quando a criança nascia, no 8º dia, né, a criança era circuncidada no templo de Jerusalém, né? E quem fazia a circuncisão da criança, a circuncisão foi uma marca que Deus colocou desde o tempo de Abraão para caracterizar aquele que era pertencente ao povo de Israel. É uma incisão que é feita na ponta, na pele que recobre o pênis da criança. Essa operação hoje se chama fimose, né? E era feito isso um sinal que desde o tempo de Abraão significava a pertença ao povo judeu. E Jesus, como ele quis cumprir toda a lei, né? Ele quis cumprir tudo que um judeu normal cumpriu, para mostrar que ele era realmente o filho de Davi, descendente de Davi, de Abraão, e, portanto, o salvador da humanidade, como um homem, ele foi circuncidado. E nesse dia da circuncisão, era que quem circuncidava era o pai do menino. E é ele quem dava o nome ao menino. Então, coube a José fazer a circuncisão de Jesus. Aliás, é considerado uma das dores de São José, né? Porque derramou o sangue do menino pela primeira vez. Mas aí já vê a alegria também, no mesmo momento, dele ter dado o nome de Jesus, que quer dizer Salvador. Porque o anjo tinha dito para ele, quando José pensou em abandonar Maria, né? Porque viu Maria grávida, ele não sabia o que estava se passando, o anjo disse para ele na noite, né? José, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. E você vai dar-lhe o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso ele chama Jesus. Jesus quer dizer Deus salva. Os judeus, quando ele dá um nome a uma pessoa, era assim, não é um nome qualquer, é um nome que significava duas coisas.
a identidade da pessoa, quem a pessoa é e a missão da pessoa. Sempre o nome dos judeus na Bíblia é assim. Então, Jesus, que quer dizer no hebraico, né, Deus salva. Ou seja, esse menino quem é? Qual é a identidade dele? É Deus. O que ele veio fazer? Salvar. Deus salva Jesus. E cobre a José a honra, a glória, como pai do menino, dar a ele o nome, né, de Jesus. Sabe, meus irmãos, tudo isso é muito significativo. Eu gostaria de colocar aqui também algumas colocações que os papas da igreja fizeram, né? Porque os papas, nós sabemos, são inspirados pelo Espírito Santo, assistidos, guiados pelo Espírito Santo. Então, por exemplo, o Papa Leão XIII, que foi Papa de 1878 até 1903, foi o Papa da virada do século, 1900, Leão XIII escreveu uma encíclica, Quam Plurias, sobre São José, onde ele expõe de maneira profunda a doutrina de São José, desde assim, os fundamentos, né, até as outras coisas, né? Eu coloco aqui no meu livro, né, O Glorioso São José, quem quiser ler, no final do livro eu coloco essa encíclica. Depois eu vou dar uma passadinha rápida ali. Tá? O Papa Bento XV, que foi o Papa, né, durante a Primeira Guerra Mundial, ele foi Papa de 1914 a 1922, ele recomendou aos bispos, ao povo, que rezasse muito a São José para livrar o mundo da Primeira Guerra Mundial. Né? Ao cumprir, né, meio século, depois que o Papa Pio IX, em 1870, tinha proclamado São José patrono, padroeiro dos trabalhadores, foi em 1870. Quando foi em 1920, completou 50 anos, então o Papa Bento XV, ele colocou aí, né, uma encíclica, na verdade um chamado motu próprio, um documento chamado Bonum Sane, né, e recordou a necessidade e a eficácia da devoção ao Santo Patriarca e propõe suas virtudes, de modo especial, às famílias pobres e aos trabalhadores humildes, tão descristianizados em nossa época neopagã, o Papa dizia. Bom, um grande santo também, doutor da igreja, São Bernardino de Sena, dizia sobre São José, né, piedosamente se há de crer que em sua morte teve presentes a Jesus e a Maria Santíssima. Quantas exortações, consolos, promessas, iluminações, inflamações e revelações dos bens eternos receberia em seu trânsito da parte da sua Santíssima Esposa e do seu Dulcíssimo Filho Jesus. É por isso que a igreja coloca São José como patrono, padroeiro também da boa morte. Okay? Nós todos devemos pedir a isso, porque nós todos um dia vamos para os braços de Deus, né? Então, a gente deve muito pedir a São José, que morreu nos braços de Jesus e da Virgem Maria, que a gente tenha essa proteção, essa assistência de São José na hora da morte. Bom, meus irmãos, eu tenho muitas coisas que eu poderia ainda dizer. Né? Tenho aqui na minha frente uma citação de São Tomás de Aquino, que eu gostaria de lembrar. São Tomás de Aquino, ele mostra ainda uma outra razão dessa santidade assim profunda de São José. Ele diz: quanto mais alguma coisa se aproxima do seu princípio, mais participa do efeito daquele princípio. São Tomás usava uma linguagem assim, um pouco teológica, filosófica, mas eu quero explicar, né? Eu vou repetir. Ele fala: quanto mais alguma coisa se aproxima do seu princípio, mais participa do efeito daquele princípio. Então, aí a explicação. Cristo é o princípio da graça, né? Autoritariamente enquanto Deus e instrumentalmente enquanto homem. Então, São Tomás quer dizer, quanto mais ele se aproximou, né, do princípio que é Jesus, da santidade, mais ele ganhou também esta santidade. Né? Daí que esses santos encontraram aí tantas explicações importantes. Mas bem, eu gostaria também de colocar para você uma palavra muito interessante do nosso querido Papa São João Paulo II. Eu estou falando desses papas mais antigos aí, não é? Mas eu tenho aqui também, eu coloquei aqui no nosso livro também, uma palavra do Papa São João Paulo II, que eu gostaria de ler aqui, né, também para nós. Quero ver aqui qual é a página que eu coloquei aqui no livro, na página 171.
Aqui o São João Paulo II diz o seguinte, né? Exatamente no dia 18, numa alocução que ele fez no dia 18 de março de 1900, no ano 2001, ele diz assim: amanhã, 19 de março, celebramos a festa de São José. No coração da quaresma, a liturgia nos apresenta esse grande santo como um exemplo a seguir e como um protetor a invocar. Aliás, eu queria lembrar uma coisa interessante. A festa de São José, 19 de março, ela quase sempre cai dentro da quaresma. E você repara uma coisa interessante, a igreja tira o roxo, o Papa usa a túnica branca, né? Toda a roupa branca. É como se interrompesse a quaresma para celebrar São José. O que acontece também no dia 25 de março, né? Também festa do dia em que Nossa Senhora concebeu Jesus, a anunciação do anjo à Virgem Maria, a igreja tira o roxo também, né? E o padre coloca os paramentos brancos. Então, na festa de José e na festa de Maria, paramento branco. É como se a igreja interrompesse a quaresma, né? Porque é um dia especial, um dia de festa. Então, o Papa continua dizendo assim: São José é para nós São João Paulo II. São José é para nós, em primeiro lugar, modelo de fé. Homem de fé. Homem que entregou sua vida nas mãos de Deus e não olhou para trás. Né? É modelo de fé para nós. Viveu para Deus. Viveu para aquele menino, viveu para Maria, viveu para Deus. Homem de fé. Né? Jogou sua vida nas mãos de Deus. Como Abraão, vive sempre em atitude de total abandono à providência divina, diz o Papa João Paulo II, e por isso nos oferece um exemplo encorajador, especialmente quando nos leva a confiar em Deus, em sua palavra, sem estarmos vendo claramente o seu projeto. Nenhum de nós, meus irmãos, vê o que Deus tem para nós. Não. Eu olho para trás na minha vida, né? Eu estou aí já com quase 68 anos de idade, eu olho para trás como Deus mudou a minha vida a cada 10 anos. Deus não mostra para nós o projeto de vida que Ele tem para nós. Mas, né, o Papa João Paulo II diz, nos abandonemos nas mãos de Deus, como São José se abandonou. Ou como dizia aquela grande santa, né, que foi judia aqui, mas que se converteu, Santa Edith Stein. Santa Edith Stein dizia a mesma coisa assim: eu não sei para onde Deus me leva, mas eu sei que é Ele que me leva, então não me interessa, deixa Ele me levar. Ele não fala para onde Ele vai, mas é Ele que me leva. Né? Me faz lembrar aquela história daquele menino, um menino que um dia passou um trem na estação, e o menino entrou no trem. E o trem tocou viagem, né? Daqui a pouco alguém que trabalhava lá no trem chegou, viu aquele menino lá no trem e disse: menino, para onde é que você vai? Como é que você entrou aqui nesse trem? Você sabe para onde é que esse trem vai? Ele disse: não, eu não sei, mas eu gosto de andar de trem. Menino, você está brincando? Na próxima estação eu vou fazer você descer, vou telefonar para o seu pai, mandar seu pai vir buscar. Ele disse: moço, não se preocupe não, o meu pai é o maquinista desse trem. Meu pai é o maquinista desse trem, por isso que eu entrei nesse trem. Deixa o trem ir, eu não sei para onde é que o trem vai, mas meu pai é o maquinista desse trem. É mais ou menos o que, né, o Papa João Paulo II está dizendo: deixa Deus levar a nossa vida, como São José deixou, abandonou nas mãos de Deus, um homem de fé. Né? É isso que o Papa diz aqui, né? Ele falou exatamente isso, né? Total abandono à providência divina, e por isso nos oferece São José um exemplo encorajador, especialmente quando nos leva a confiar em Deus, em sua palavra, não é só ler a palavra de Deus, é acreditar na palavra de Deus, viver de acordo com a palavra de Deus, sem estarmos vendo claramente o seu projeto. Sabe, por que Deus não mostra para nós o seu projeto? Porque se Ele mostrasse, a gente perderia o mérito. Entende? Deus deixa a gente caminhar, como que São Paulo diz, as apalpadelas, meio no escuro, porque você vai pela fé. E se você vai pela fé, você tem mérito. Porque se você vê, não é mais fé. Aí já é ciência. Então, a fé é que traz para nós o mérito. Ok? Por isso que Jesus disse para Tomé: Tomé,
Você acreditou, meu amigo, porque você botou o dedo aqui. Você não tem mérito, não. Mas bem-aventurados, Tomé, felizes aqueles que acreditarem sem verem. Ou seja, é pela fé que a gente tem um mérito. Aí o Papa continua dizendo assim, São João Paulo II, somos chamados a imitá-lo, imitar a São José. Portanto, no humilde exercício da obediência, virtude que reluz nele, no seu silêncio, na sua humildade que realiza. Quão preciosa é a escola de Nazaré para o homem contemporâneo. Aquela escola de Nazaré, né? Rodeado de uma cultura que muito frequentemente exalta a aparência e o sucesso, a autonomia é um falso conceito de liberdade individual. As pessoas não querem mais obedecer, querem ter autonomia total, é proibido proibir, né? O Papa diz, é um falso conceito de liberdade individual. São José era obediente. Quanta necessidade se tem, diz o Papa, ao contrário, de recuperar o valor da simplicidade e da obediência, do respeito e da procura amorosa da vontade de Deus. O homem hoje quer fazer a sua vontade, não quer mais seguir os mandamentos da lei de Deus, não quer mais obedecer à igreja. Não, ele quer fazer, né, a sua moral, a sua religião, o seu decálogo, não quer seguir mais o mandamento de Deus. Então o Papa diz aqui, São José vive a serviço da sua esposa e do Filho Divino. Torna-se assim para os fiéis um eloquente testemunho de que reinar é servir. Reinar é servir, né? Para ele, podem olhar para um último adestramento de vida, especialmente aqueles que na família, na escola e na igreja têm o dever de serem pais e orientadores. O Papa diz, olhem para São José, imitem São José. Penso sobretudo nos pais que no dia dedicado a São José celebram a sua festa. Penso também em tantos que Deus colocou na igreja para exercitarem, ele diz, uma paternidade espiritual. Peço a vocês que rezem por eles e por todos os pastores da igreja. São José, que o povo cristão invoca com fidelidade, oriente sempre os passos da família de Deus, ajude de maneira toda especial aqueles que exercitam a responsabilidade da paternidade, seja essa paternidade física ou seja essa paternidade espiritual. Bem, meus irmãos, eu ainda gostaria de colocar aqui rapidamente uma colocação muito interessante do Papa Bento XV, aquele Papa que eu disse que foi o Papa da Primeira Guerra Mundial. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou, e foi a Primeira Guerra universal, né, mundial, onde morreram cerca de 10 milhões de pessoas, né, o Papa colocou um pedido assim eloquente para que o povo chegasse a São José. E, meus irmãos, será que hoje também nós não estamos precisando da mesma coisa? Claro que estamos. Os tempos hoje são maus, como eram naqueles tempos também, né? Então, o Papa Bento XV, lá no seu motu próprio de 1920, quando ele celebrou 50 anos né, em que o Papa Pio XI tinha proclamado São José patrono da igreja, né? E ele diz assim, de fato, logo após a cruel guerra, a Primeira Guerra Mundial, que terminou no ano de 1917. O Papa está escrevendo no ano de 1920. Então ele diz assim, de fato, logo após a cruel guerra, Primeira Guerra Mundial, indicamos em nossa encíclica acerca da reconciliação da paz cristã, o que faltava para restabelecer por toda a parte a tranquilidade da ordem, considerando particularmente as relações que intervêm entre povo e entre indivíduo e indivíduo no campo civil, né? Aí ele chama o povo para rezar a São José, para que o mundo não volte a ter mais a confusão que teve na Primeira Guerra Mundial. E ele fala, então, da questão do naturalismo na época moderna, que fez com que o homem abandonasse Deus e só quisesse buscar os prazeres humanos. Ele fala da desordem da família, né? Ele fala do perigo do comunismo. Olha o que o Papa diz aqui, ele diz assim,
amadureceu de fato nos desejos, a experiência de todos os sediciosos, o advento de certa república universal que seja fundada na igualdade absoluta dos homens, na comunhão dos bens, né? É o que o comunismo preconizava, e na qual não mais existia distinção alguma de nacionalidade, né? Vai colocando. E pede, né, que se interceda junto a São José para que o comunismo que começou lá em 1917 seja também estancado, né? E aí ele vai colocando São José, a importância de São José na devoção das famílias, né? E aí eu quero ler só mais esse trechinho aqui, são as exortações e as prescrições que o Papa Bento XV colocou. Ele diz assim: nós, portanto, cheios de confiança no patrocínio daquele, ou seja, São José, a cuja providente vigilância de Deus se comprazeu em confiar a guarda do seu unigênito Filho encarnado e da Virgem Maria, vivamente exortamos a todos os bispos do mundo católico para que em tempos tão tormentosos para a Igreja, induzam os fiéis a implorar com maior empenho o poderoso auxílio de São José. E sendo várias as formas aprovadas por esta sé apostólica para venerar o Santo Patriarca, especialmente em todas as quartas-feiras do ano e do mês inteiro que lhe é consagrado, queremos que, à instância de cada bispo, todas estas devoções sejam praticadas em toda a diocese na medida do possível. Então, o Papa Bento XV implorou aos bispos que em todas as dioceses tivessem, né, essas devoções a São José. E ele fala aqui, mas de modo particular, por ser ele merecidamente considerado como o mais eficaz protetor dos moribundos, tendo expirado com a assistência de Jesus e de Maria, os pastores terão o cuidado de inculcar e favorecer com todo o prestígio de sua autoridade as pias associações instituídas para rogar a São José em favor dos moribundos, né? Como o da Boa Morte, do trânsito de São José pelos agonizantes cada dia. Então, a gente vê aí como esses papas, né, atuaram pedindo a São José. Muito bem, meus irmãos, nós estamos fazendo a nossa novena a São José, né? Vamos continuar amanhã, vamos terminar no dia 1º, né? E eu quero agradecer a você que me acompanhou até agora. Eu penso que nós pudemos ter aí, né, já são aí 45 minutos de reflexão, penso que você pode ter aí as razões básicas pelas quais nós devemos ser devotos de São José. Toda quarta-feira é dedicada a São José. Né? Você pode, por exemplo, fazer novena de São José, tem ladainha de São José, tem um belíssimo texto de São José que eu tenho rezado aqui durante a novena. Se você acompanhar aí um pouco, você vai conhecer. Também, nesse livro que eu escrevi, O Glorioso São José, eu tenho aí essas orações todas, e nesse livro também, que eu chamei Orações de Todos os Tempos da Igreja, são orações que eu coletei nesses 2000 anos da vida da igreja, eu coloquei aí um capítulo inteiro só de orações voltadas para São José. Meus irmãos, eu experimentei o milagre vindo pela intercessão de São José. Faça essa experiência, você não vai se arrepender. E eu agradeço aqui, né, você que me acompanhou até agora. Quero pegar aqui a imagem de São José, aproximar aqui do nosso vídeo, né, e pedir a São José, também pela intercessão da Virgem Maria, né, que nós colocamos também ali atrás, que São José peça a esse menino que é Deus, esse menino que é seu filho, esse menino que ele livrou da morte de Herodes, esse menino que ele pegou no colo, sabe Deus quantas vezes ele teve que cuidar desse menino. Eu quero pedir a São José a graça que você precisa nessa noite. Você, sua família, né, coloque aí com toda a devoção, né? Porque estamos aí às vésperas da festa de São José, né? E ele há de atender aquele pedido que você precisa. Glorioso São José, rogai por nós. Glorioso São José, valei-nos.
glorioso São José, interceda por cada um de nós junto a teu divino Filho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.